o livrando do pecado, do mal, do mundo e de suas consequências, que é o inferno por final. Glórias a Deus. O autor aos Hebreus, ele faz uma pergunta retórica, uma pergunta na qual ele mesmo responde. Ele pergunta para os seus leitores, para o destinatário ao qual essa carta ela foi escrita, que o que seria do ser humano, o que seria do homem, o que seria de mim, o que seria de você, o que seria de nós, parafraseando as palavras dele, se nós não atentássemos para a tão grande salvação que Deus, através de Cristo, colocou ao nosso alcance. Glórias a Deus. E por que o autor aos Hebreus ele faz essa pergunta com tanta propriedade? Porque ele se baseia naquilo que Deus fizera no passado, com o objetivo de atrair o homem a si, com o objetivo de ter comunhão com a sua criatura, com o objetivo de levar o homem aos céus de glória. Glórias a Deus. Deus, desde o princípio do mundo, após o homem ter pecado lá no Jardim do Éden, caído, se revelara de várias formas, ele falara de várias formas ao homem com o objetivo de fazer com que esse homem ele abandonasse o pecado, abandonasse o mal, abandonasse as coisas que desagradavam a Deus e, através do arrependimento, voltasse para o seu Criador, tendo comunhão com Ele, recebendo essa tão grande salvação. E Deus falara de muitas formas. Ele falara através dos seus mensageiros, os anjos. Ele falara através dos seus porta-vozes, os profetas. Ele falara através até da própria natureza, onde o Salmo 20, o versículo 1 diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Glórias a Deus. Ou seja, através de tudo quanto está criado, Deus está falando para o homem, dizendo: eu sou o teu Criador, eu sou o teu Pai, eu sou o teu amigo, eu quero ter comunhão contigo, eu quero te dar uma vida melhor. Glórias a Deus. Mas o homem, ele persistia em permanecer no pecado e não dá ouvido à voz de Deus, fazendo com que todas as consequências do pecado viessem sobre a sua vida. Deus, quando criara o homem, conforme já falamos nessa noite, e colocara naquele jardim, ao estabelecer a sua lei, ao dar ordem para o homem, no capítulo 2, que se ele desobedecesse a sua lei, transgredindo-a e comendo fruto proibido, ele certamente morreria. Ele falava uma entre muitas consequências que o pecado traria para o homem, para a humanidade. E esse morrer que Deus estava falando não era apenas morrer fisicamente. Porque quando nós falamos de morte, na linguagem bíblica, nós podemos falar de morte física, que é quando a alma e o espírito saem do corpo e esse corpo toma a terra. Mas
morte espiritual, que é a perca da comunhão com Deus, ou o homem viver sem comunhão com Deus, ao estar na prática do pecado. E por fim, a Bíblia fala de morte eterna, que na verdade é uma linguagem bíblica para falar do castigo eterno que o homem sofrerá na eternidade ao não receber a salvação que Deus nos oferece através do seu Filho Jesus. Glórias a Deus. E Deus estava dizendo que se o homem não atentasse para as suas leis, se o homem não procurasse andar nos seus caminhos e transgredisse as suas leis, o homem, na verdade, sofreria todas as consequências que o pecado traz. E entre elas morreria, ou seja, perderia a salvação, perderia a oportunidade de viver feliz com Deus eternamente. Glórias a Ele. Não estamos falando aqui de uma doutrina predestinalista, fatalista louca, como alguns falam por aí afora, não. Estamos falando de uma predestinação para a salvação que Deus, desde a eternidade, Ele escolheu, Ele planejou criar um povo que fosse destinado à salvação. E esse povo era a igreja. E todos aqueles que atentassem para a sua mensagem, para a sua vontade, seriam destinados à salvação, porque iriam ingressar na sua igreja. Glórias a Deus. O versículo que a irmã leu nessa noite, em João capítulo 3, versículo 17, bem mostra esse plano de Deus de salvar a humanidade, que diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Se Ele enviou para salvar, porque Ele já havia planejado antes de enviar a salvação. Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Versículo 5, para remir aqueles que estavam sob a lei, a fim de que recebemos a adoção de filho. Os textos revelam esse plano de Deus para salvar a humanidade. Glórias a Deus. Mas por fim, quando acontece aquilo que Deus anteviu, que foi o pecado, a queda do homem, o afastamento do homem de si, no capítulo 3 e no versículo 15 de Gênesis, Deus faz uma promessa de salvação. Ele promete no capítulo 3, no versículo 15, que porém inimizade entre a serpente e a mulher, e que entre a sua descendência e a sua descendência, essa esmagaria a sua cabeça e essa lhe feriria o calcanhar. Deus ali estava falando que do descendente da mulher, que não era simplesmente Eva, mas de uma nação que ele levantaria no futuro, que ele se referia a Israel, viria um descendente que iria esmagar a cabeça da serpente, que simboliza Satanás, que estaria escravizando o homem no pecado, que estaria levando o homem para o caminho da perdição. Ou seja, esmagaria a cabeça, por quê? Porque aniquilaria o poder do pecado, do mal, de Satanás sobre a vida daquele que recebesse o seu descendente, o descendente da mulher, como Salvador. Mas ele teria o calcanhar ferido. Por que o calcanhar dele seria ferido? Porque ele sofreria muito para nos garantir essa salvação, esse sofrimento, ocorreria na cruz. Glórias a Deus. Percebam como Deus ele começa ali a prometer a salvação. Ele não abandonou o homem que o criara porque pecou, porque errou. Nem muito menos ele resolveu destruir.
Porque muitas vezes quando alguém nos desagrada, nos ofende, muitas vezes alguém nos faz sofrer, qual é o desejo do homem muitas vezes? É se vingar, é destruir aquela pessoa, é matar aquela pessoa. Mas Deus não. Aleluia, Jesus. Ele não resolveu destruir, matar, aniquilar o homem não, mas sim salvá-lo. E ele prometeu enviar alguém para remir, para salvar esse homem que pecara ali naquele jardim. Glórias a Deus. E no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus chama Abraão, ele faz promessa, dizendo a ele que deixasse a sua terra, a sua parentela, a casa do seu pai, e fosse para uma terra que ele lhe mostraria. O que é que ocorre? Deus disse a Abraão que através do descendente dele abençoaria todas as famílias da terra. Aleluia. Esse descendente de Abraão, o qual Deus estava falando, não era um descendente qualquer, mas sim Jesus Cristo, que iria abençoar toda a humanidade, todas as famílias da terra, ao trazer a salvação ao mundo, ao colocar a salvação ao alcance da humanidade. Glórias a Deus. Mas essa salvação, ela também é revelada. No capítulo 22 de Gênesis, quando Deus prova a fé de Abraão e manda Abraão ir para o monte Moriá sacrificar o seu filho Isaque, Deus não apenas estava provando a fé de Abraão, mas ele estava querendo dar uma grande revelação a Abraão. Deus estava mostrando a Abraão o que iria acontecer há cerca de 2000 anos depois, que era a vinda da condenação para livrar a humanidade do pecado. Quando Abraão, ele deita o seu filho Isaque no altar, que vai com o cutelo para imolá-lo, o anjo de Deus, ele brada dos céus e diz: olha, Abraão, não faças tal, porquanto eu sei agora que temes a Deus e que não me negasse o teu filho, o teu único filho. E diz que quando Abraão, ele olha, ele vê um cordeiro preso no arbusto pelas pontas. E Abraão vai, toma aquele cordeiro e o sacrifica. Aleluia. No lugar do seu filho. Glória a Deus. Glórias a Deus. E 2000 anos depois, no capítulo 8 de João, nos versículos de 53 em diante, Jesus vai dizer para os judeus: olha, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. E o judeu vai dizer assim: tu não terias 50 anos? Como viste Abraão? E ele vai dizer: antes mesmo que Abraão existisse, eu sou. Onde foi que Abraão viu a pessoa de Jesus? Onde foi que Abraão viu Jesus? A não ser no Monte Moriá, naquele momento em que ele prepara o altar, coloca aquela linha sobre o altar, deita o seu filho, o anjo aparece, o anjo intervém naquela ação, o seu filho sai do altar, e deveria morrer, e para o altar vem aquele cordeiro que aparece. Deus estava mostrando que Jesus Cristo iria fazer o mesmo pela humanidade. Aquele altar, aquela lenha que fora arrumada, representava a cruz do Calvário, que Jesus morreria. Aquele cordeiro que foi levado àquele altar, sacrificado para livrar Isaque da morte, representava Jesus sendo sacrificado para livrar a humanidade dos seus pecados e conceder-lhe salvação. E repito, Abraão simplesmente não viu um cordeiro livrando Isaque da morte, mas ele viu muito mais. Ele viu Jesus lá na cruz,
morrendo para salvar a humanidade. Glórias a Deus. Mas essa salvação também ela foi prefigurada através dos sacrifícios que Deus estabeleceu. Sacrifício de animais, pelo derramamento de sangue. Desde o primeiro sacrifício que o próprio Deus fez, no capítulo 3, no versículo 21 de Gênesis, o qual Deus imolou uma vítima para vestir Adão e Eva. Adão e Eva, nus, representavam o homem no pecado, o homem afastado de Deus, o homem sem a glória de Deus. Mas Deus imola, Deus sacrifica o animal e com aquela pele ele cobre a nudez de Adão e Eva, representando quem? Prefigurando quem? O sacrifício de Jesus, o seu sangue que seria derramado para livrar a humanidade do seu pecado, devolvendo ao homem a comunhão com Deus, restituindo na vida do homem a glória que foi perdida por conta do pecado. Aleluia. O apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 23 de Romanos, diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas através do